Bom dia pessoal, obrigado de novo aí pela presença de vocês. A gente está regravando o nosso webinar. Da última vez tivemos um probleminha técnico na internet e a gente decidiu retomar aqui. Obrigado pela presença de vocês. Fábio Zesk, sou Risk Management Advisor da Tenti e essa é uma série de webinars que a gente vai fazer um a um de alguns assuntos relevantes no mercado. Hoje nós convidamos aqui o Milagres. Milagres é Head de Riscos Cibernéticos da Porto Seguro. Tá entrando aí. Bom dia, Milagres. Tudo bem? Bom dia, Fábio. Bom dia, pessoal. Obrigado, Milagres. Obrigado duas vezes, né? Pela primeira participação, onde tivemos um probleminha técnico e por você se dispor a participar conosco novamente. Milagres, um assunto relevante aqui, SUSEP 638, e gestão de riscos de terceiros. Então vamos discorrer um pouquinho aqui sobre o assunto. Vou contar bastante com a sua experiência aí para a gente levar um conteúdo aí bacana para o pessoal, tá? Vamos lá. Começando aqui, pessoal, falando um pouquinho da SUSEP 638, quis dar um panorama geral da SUSEP e falar um pouquinho também de segurança cibernética. Quando a gente fala aí da SUSEP 638, ela também, assim como a LGPD, que tem uma preocupação muito grande com dados pessoais, ela vai colocar uma série de controles para falar de proteção de dados pessoais. Acho que esse é o primeiro ponto. Tem a LGPD, mas a SUSEP vem corroborar com essa questão de proteção de dados pessoais também. Na sequência, talvez um dos primeiros passos que nós precisamos fazer para adequar a SUSEP 638, e o Milagres vai ter a oportunidade de falar também, é você fazer um mapeamento de dados, atuar com os controles tecnológicos e não tecnológicos, existem controles que são de processos, de governança, e obviamente você ter um mapeamento de quais são os requerimentos da normativa. A princípio me parece simples se a gente for levar em consideração só a teoria, né? Mas quando a gente olha para um cenário geral, tem algumas coisas que acabam tornando esse desafio um pouquinho mais complexo. Primeiro ponto, quando a gente fala de ataque cibernético. Tem uma fonte aqui de pesquisa, que é da CNSEG, que falou que em 2021 nós tivemos um custo médio de 15 milhões de dólares por ataque cibernético no setor de seguros, tá? Um outro ponto que desses 15 milhões que foram ataques materializados, nós tivemos 8 bilhões de tentativas de ataques. Então, é um número extremamente alto, porque no setor de seguros existem dados confidenciais, dados sensíveis que são de grande valor para o mercado e os atacantes têm se utilizado disso. Outras informações importantes, né? A gente costuma dizer que o ambiente é tão seguro quanto o seu ponto mais fraco. Aí eu pergunto, qual que é o ponto mais fraco? São pessoas, são processos, são tecnologias? A gente sempre ouve falar que são as pessoas que a gente precisa treinar, que a gente precisa capacitar, conscientizar, mas eu queria trazer outro dado aqui. 62% das intrusões de sistemas do ano passado ocorreram no seu ecossistema, ocorreram em terceiros. Desses 62%, a maioria foi causada por integrações inseguras entre as empresas. Aquela integração, uma API, um consumo de um dado, então isso acaba causando uma exposição, uma vulnerabilidade sendo explorada. Outro fator que acabou corroborando com esses números aqui foi a pandemia. A pandemia fez com que nós tivéssemos que acelerar e adotar novas tecnologias de um jeito muito rápido, de forma tempestiva, e obviamente isso trouxe novas vulnerabilidades. E um outro fator, aliás, um número interessante aqui, que um aumento de 238% de ataques durante a pandemia. E um outro fator é que as empresas também tiveram, no ano passado, nós tivemos uma adoção massiva de empresas migrando para a nuvem. E não necessariamente quando migram para a nuvem fazem da melhor maneira, com as melhores práticas de segurança ou de arquitetura, e isso acaba também elevando o nível de exposição. Milagres, eu queria ouvir um pouquinho de você aí, com relação a esses pontos, né? O que você tem percebido aí na sua experiência, trabalhando com seguradora, tecnologia, eh, e que riscos, né? Que riscos que esses fatores têm representado para o negócio? Se você concorda aqui com essas questões relacionadas à pandemia, migração para a nuvem, e se você tinha ciência também dessa questão do número de ataques em terceiros. Queria ouvir um pouquinho de ti aí, Milagres. É um número que assusta, né? Mas, ao mesmo tempo,
o grupo que está aqui assistindo a gente, que já trabalha com isso, é consequência de diversas soluções do passado, né? Eu costumo falar que os problemas atuais eram soluções no passado e hoje se tornaram alguns problemas. Perfeito. Mas o ecossistema atual, né, de terceiros, ele não é um caminho, uma opção que você possa desconsiderar. É o contrário. A especialização dos serviços, a forma até de você ter um ecossistema de disciplinas para ofertar o melhor serviço, o melhor produto, com a melhor qualidade para o cliente, é inviável você pensar que isso vai ser feito só com pessoas e colaboradores da sua empresa. Então, é parte do jogo, a gente tem que trabalhar de uma forma diferente, saber que esse parceiro, na verdade, é um parceiro, não é só um terceiro, não é só um contratado, que ele é parte daquele negócio, que ele vai poder te ajudar a estruturar e alavancar os seus objetivos, seja eles de uma experiência melhor para o cliente, de uma oferta de produtos uma qualidade superior, seja lá o que for, que esse parceiro vai ser parte integrante disso. E aí os números hoje é parte da alavancagem de decisões que a gente tomou no passado, né? Vamos alavancar usando o digital, vamos entender bem o que o digital significa, mas no final do dia, às vezes, em alguns casos, a gente acaba tendo estruturas que não comportam isso, uma arquitetura legada em alguns casos, ou mesmo uma arquitetura incipiente em empresas mais novas, e que não comporta todo o peso estrutural, todo o peso estratégico que o negócio gostaria de ter. E no final do dia, acaba tendo uma arquitetura que fadiga muito rápido, que leva a vulnerabilidades, que leva a fragilidades dos quais o negócio às vezes não considerou no seu business plan, ou o parceiro também não considerou quando aceitou receber aquele novo cliente na sua jornada. Então, é bastante interessante os números, eu acho que eles corroboram um pouquinho com aquilo que a gente tem visto e trabalhado para mitigar ou gerenciar o risco associado a todo esse ecossistema que você mostrou muito bem. Muito bom, Milagres. Legal que você trouxe um ponto que eu nem comentei aqui, da arquitetura legada, né? Isso dá pano para manga aí para outras discussões, mas de fato também é um fator preocupante. Trazendo um panorama geral da SUSEP, basicamente, eu percebi, Milagres, não sei você, mas ela é muito parecida com outras regulamentações que a gente tem, exemplo do Bacen, 4893, 85, mas ela vai trazer alguns aspectos aqui que a gente tem que considerar. Primeiro é você ter práticas adequadas de segurança. Está falando de segurança física, de controle de acesso, criptografia, backup, são controles já conhecidos, mas você efetivamente implementá-los de maneira adequada. Outro ponto que ele traz, óbvio, com relação à política de segurança cibernética, então, além de ter objetivos de diretrizes claros, note que ele traz novamente a preocupação com classificação de dados, controle de segurança cibernética, e ele traz também todo o controle que você precisa ter com relação à terceirização de serviços. Depois você tem o item que é extremamente importante, que é prevenção e tratamento de incidentes. Então, não você somente ter os playbooks, os runbooks, mas ter as pessoas capacitadas e você conseguir responder, detectar e responder a tempo o incidente antes que, de fato, ele se materialize e cause algum tipo de prejuízo financeiro, reputacional, de imagem, enfim. E um aspecto importante aqui é que você agora passa a ter que reportar os incidentes críticos, tanto da sua empresa quanto do seu ecossistema para a SUSEP. E um último aspecto que a gente quer destacar aqui é gestão e controle de terceiros. Então você precisa ter controles, você precisa ter competências, você precisa ter ferramentas, você precisa ter jeitos e práticas para monitorar os serviços que são contratados, tá? E só trazendo uma ideia de datas aqui, 30 de 6 de 2022 é o prazo de adequação para supervisionados que são segmento 1 e 2. 1 de 9 de 2022 são para supervisionadas do segmento 3 e 4. E 1 de 9 de 24 é o prazo de adequação para os contratos e terceirização de serviço, que é justamente o que a gente citou agora, de você ter essa capacidade de gestão e controle de terceiros. Milagres, queria ouvir um pouquinho aqui de você também. Você passou por esse processo, não sei se tem alguma coisa a ser implementada ainda, algum detalhe, mas o que você daria de dica, Milagres, para quem está nessa jornada de adequação, né? Quais são os principais aspectos que eu deveria me preocupar, o que traz um pouco mais de complexidade, ou que por onde começar, enfim. Queria ouvir um pouquinho da sua experiência nesse processo de adequação. Cara, acho que esse processo de adequação ensinou e nos fez lembrar de algumas coisas fundamentais. O básico bem feito é melhor que o avançado mal feito. Muito bom.
Então, cara, assim, é o básico bem feito, não tô falando que é o simples, não é simples de se executar em nenhuma organização, né? Vamos lá, práticas adequadas, primeiro a palavra adequada, ela é bem interessante porque ela molda, ela te força a moldar no ecossistema de negócio e não o inverso, né? Não é um negócio que se molda a segurança ou a proteção, ou o risco, ou a gestão do risco que se molda nos desejos de negócio e, obviamente, no cliente e como a gente blinda ele. Prevenção e tratamento de incidente não é algo a ser implementado, é algo que continuamente deve ser implementado, ou seja, não é um negócio com começo, meio e fim, sim um ciclo contínuo de PDCAs e standardização para você poder sempre ter uma robustez na identificação e controle de terceiros, né? De novo, eu acho que aqui tem uma mudança de mindset fundamental, que é aquela parar de exigir um pouquinho como cliente terceiro, né? Eu como cliente exijo, o terceiro tem que cumprir e começar a trabalhar mais com parceria. Não vou Exato. dizer nível de sociedade, eu acho que não é isso, entre outros fatores, mas em nível de se aquele parceiro ele não for robusto o suficiente para nos ajudar, no final do dia quem sofre com isso é o negócio e o cliente. Então a gente tem simplesmente trazer esse cara para o board, trazer para a conversa e falar assim, meu, se tiver algum tipo de deficiência, como é que a gente se ajuda, né? Me ajuda a te ajudar, né? Como é que a gente se ajuda para crescer e ter uma maturidade junto? No final do dia é o básico bem feito. Aí, ó, se você mesmo listou alguns temas aqui que cá entre nós, né? Nenhuma novidade, backup, controles de acesso, criptografia, proteção de rede, desenvolvimento seguro, controles de cloud, né? Me fala onde é que está a inovação. Não é o caso ainda, né? Ninguém aqui está exigindo a gente ter gestão de ambientes futuristas, pelo contrário. Então, é muito fundamental a gente pensar isso, que foi não diria que foi o desafio, mas simplesmente olhar e falar assim, cara, vamos fazer o básico bem feito. O básico bem feito vai permitir a gente ter uma solidez, uma maturidade boa, vai poder ter uma base fundamentada para que o negócio possa dar passos maiores, o cliente possa estar em um ambiente do qual ele se sinta, não vou chamar só de seguro, mas se sinta confortável de tá cedendo o dado dele para nós, para a gente poder fazer um relacionamento de negócios, enfim. Eu acho que a mensagem no final que eu queria deixar é um básico bem feito e a mudança de mindset no processo ou no tratamento, ou na relação com o nosso parceiro de negócio. Muito bom, Milagres. Fez lembrar algumas consultorias que nós fizemos, que a gente pegava lá o CIS Top 20 e passava por aqueles controles básicos, né? E a gente notava que muitas empresas ainda não faziam aqueles controles que são minimamente exigidos, né? De inventário, de classificação. É exatamente o que você está falando, né? Fazer o básico bem feito, que é o que está sendo cobrado aqui, né? E se você pensar, a gente fala, segurança no metaverso, tal, cara, show de bola, acho que a gente tem que estudar tudo isso como curiosos que nós somos. Mas no final Exato. do dia, cara, o antivírus na máquina é importante também, as camadas de defesa simples é importante também, a capacidade de monitorar meu ambiente em cloud fundamental, quem acessa o que, como e quando, monitorar o que acontece. No final do dia, é o básico bem feito. Concordo, Milagres, muito bom. Evoluindo aqui um pouquinho, Milagres, a gente agora está entrando ainda em SUSEP 638, mas falando um pouquinho dos desafios que a gente tem com gestão de terceiros. Eu citei alguns aqui também. Primeiro, gestão e time adequado. Então, você conseguir ter a priorização do tema. A gente tem um leque de profissionais, isso é notório, e também quando a gente fala de gestão de terceiros, não são todas as empresas que destinam profissionais especificamente para cuidarem desse tema. E aí você tem um processo de procurement muitas vezes desalinhado. O que que eu quero dizer? As áreas elas têm um investimento, elas mesmo contratam ali os seus próprios fornecedores, não necessariamente passa por um processo de onde a área de procurement ou jurídico ou qualquer outra área que cuide disso vai avaliar as cláusulas, vai ver a melhor maneira de contratar, vai fazer uma análise prévia daquele terceiro, daquele fornecedor. Então, você tem isso como um ponto de preocupação. Depois, a classificação e criticidade desses terceiros. E talvez aqui um desafio muito grande seja você conseguir fazer um link do terceiro que você tem com o seu processo crítico de negócio. Acho que essa é a melhor maneira de você classificar o seu terceiro. Ó, esse terceiro, dentro da minha cadeia de valor, cuida desse processo crítico. Então, ele é crítico, faz parte do meu processo crítico, ele vai se tornar crítico para minha empresa. Dessa forma, eu vou classificá-lo. Volume e a classificação, como eu comentei aqui, mas às vezes você tem 1.000, 2, 3, 10.000 terceiros. Então, como que você vai fazer essa primeira rodada de classificação e começar a monitorar e controlar? E a partir daí, você continuar evoluindo, priorizando e aplicando os controles nos demais terceiros. Outro aspecto importante, visibilidade dos riscos. Legal, já classifiquei o terceiro,
qual é o risco que esse terceiro representa para o meu negócio. A gente vê muitas empresas ainda com processos inadequados, com ferramentas que não te trazem essa visibilidade de riscos. Toda a questão de trânsito de dados no ecossistema também é extremamente importante. Então, depois que eu fiz a classificação, qual é o dado da minha empresa que transita nesse terceiro, que transita no meu ecossistema? Muitas vezes eu não tenho essa visibilidade também. Aqui é uma questão talvez um pouco óbvia, mas os níveis de maturidade entre a sua empresa e os terceiros, obviamente, eles são diferentes. Você vai pegar um terceiro que vai te atender um serviço específico, muitas vezes ele não tem muitos controles, ele tem o mínimo para poder operar. Então, como que você faz esse equilíbrio para que todo o seu ecossistema de segurança esteja a um nível aceitável de risco, né? Muitos desses terceiros, eles não são regulados, então, obviamente, o nível de exigência é menor, isso também acaba trazendo uma preocupação. E por último, toda a parte de governança e estrutura. Então, as integrações entre áreas de compliance, de risco, de tecnologia, ou primeira, segunda e terceira linha de defesa, enfim, como que a empresa vai se comunicar, as áreas vão se comunicar para que você tenha adequada gestão de terceiros. A partir daí, você define papéis e responsabilidades, você faz uma matriz ACE, você fala quem que vai atuar, como, de que forma, e você começa a controlar isso. E outro item que acaba trazendo um desafio é a descentralização, que acaba complementando aquele processo de procurement desalinhado, né. Então esses são os desafios quando a gente fala de gestão de terceiros. Milagres, concorda? Tem algum ponto a acrescentar aqui? Como tem sido aí a sua o seu desafio com terceiros, Milagre, no ecossistema? Cara, acho que você mandou bem, né? Você vê, de novo, voltamos ao básico, né? E, de novo, não simples, tá? Não vamos confundir. Mas, poxa, qual é o grau de impacto que aquele parceiro gera no seu ecossistema, a relevância que ele tem, que atenção eu tenho que dar, vai ser modelada por isso, né? Se eu transito dados dos meus clientes, colaboradores ou outros parceiros por uma estrutura de um terceiro, não tenho nem dúvida que a gente tem que olhar, porque esse cara já me representa um impacto relevante na estrutura, né? E qual a probabilidade desse impacto ser consumado? É o nosso risco no final do dia, é aqui que a gente vai investir nosso tempo, né? A gente tem aí que sempre trabalhar com as prioridades, e tudo que é muito prioritário no final acumula e vira nada prioridade. Então aqui Exato. quais parceiros do nosso ecossistema a gente tem que trabalhar primeiro. Então a sua jornada está perfeita, não só a visibilidade do risco, né? Para a gente, também uma coisa que eu tenho percebido, né? A gente tem que mudar a linguagem de Cavaleiro do Apocalipse, né? Aquele terceiro representa um risco, logo, nossa senhora, vai causar um dano, o negócio vai acabar. Não, gente, vamos lá. Risco é parte do business, né? Gerenciar esses Exato. riscos é o desafio. Então, como que a gente vai ter a competência de gerenciar isso, né? De saber o que, como, por onde, de novo, na parceria, a gente consegue evoluir juntos. Então, dentro dessa jornada, da gente sair de uma relação de Cavaleiro do Apocalipse, onde o mundo vai acabar caso algo não seja feito, para vamos construir um mundo melhor caso algo seja feito. Acho que aqui Muito está um bom. caminho bacana da gente poder trabalhar. Show de bola, Milagres. Eu vi um estudo esses dias da Verizon que fala que os dados que circulam no setor de saúde e de seguros, eles têm uma importância ou um valor de 25% maior do que dados em instituições financeiras, por conta da criticidade e da, eh, o sigilo que tem da informação, né, informações médicas, informações que trazem, se expostas dando riscos à vida. Então, eh por conta disso, aquele volume alto, né, de ataques que a gente viu ali no início, né, o quão importantes são os dados aqui nesse setor e como que a gente deve gerenciá-los, principalmente no ecossistema, né. Thales, eu tenho 2 questões para você aqui. Primeira, como que você imagina a evolução do ecossistema nas seguradoras nos próximos anos? Cara, eu imagino essa evolução contínua e muito aguda, né? Como você falou, você acabou de falar muito bem, se os dados, se não, né, nas condições que o dado de saúde e o dado do seguro é um dado extremamente valioso, e não que os outros sejam menos, tá? Mas eu acho que tem aí uma simbologia muito grande, como é que o ecossistema de trânsito dessas informações pode ser de baixa maturidade? É quase que você transitar carros cheios de dinheiro por uma ponte que está quase caindo. Não me parece muito razoável, né? Muito Então, boa quando você analogia. tem um cenário aqui de evolução, não só porque o regulador está te dando esse driver, mas mais do que isso, porque você se preocupa com a jornada do cliente de forma muito legítima e genuína.
Então, o fato da gente atender um órgão regulador, cá entre nós, dentro de uma escala de maturidade, é a escala básica. É você simplesmente atender as regras do jogo, para você fazer parte daquele negócio. Daí para frente, você tem regras não só de básico, mas você começa a otimizar, ou seja, além de atender as regras do jogo, eu tenho uma relação de experiência, uma boa experiência com o cliente, onde eu pondero o gerenciamento de risco, com o quanto o cara dá, quantos cliques o cara dá no meu app para ele poder chegar no objetivo que ele quer, versus o quanto eu consigo reduzir isso, dando toda não só a sensação, mas também treino os controles de proteção dentro daquele aplicativo, né? Não é confundir o experiência com deixar tudo escancarado e aberto, é pelo contrário, é ter uma experiência muito boa, mas ao mesmo tempo com aquela sensação de segurança. Eu gosto muito de citar o exemplo da biometria nesses casos. Acho que a biometria é uma feature de experiência do cliente associada a uma jornada de segurança fantástica. Muito Né? bom. Então, eu não vejo a gente fora disso, pelo contrário, quando o Open Insurance está aí chegando, como a gente fala de Open Finance de maneira geral, tudo isso num cenário muito aberto significa maior proteção. Né? É legal falar isso, num cenário open não significa inseguro, é muito contrário. O cenário open significa uma maior proteção, mas não é um freio de mão. É aquele freio de carro esportivo que vai permitir a gente acelerar muito e muito rápido nessa jornada aí. Boa. E a segunda, dentro desse contexto, né, você citou alguns exemplos bem interessantes, umas analogias. Que riscos que você, ou preocupações que você enxerga, Milagres? Cara, a gente falou um pouquinho aqui dos parceiros, né? E a gente tem os parceiros não como um risco, diferente disso, a gente prefere olhar como alavancadores. Uhum. Mas não sendo ingênuos, claro, da gente, se o dado transita por ali, se eu tenho uma visão míope desse parceiro, aí sim, ele não vai se tornar só um risco, ele vai se tornar um impacto. Então, sim, os terceiros é uma preocupação latente. Quando a gente fala do nosso ambiente de cloud, nossa escalabilidade, tudo que a gente até vivenciou de maneira bastante intensa nessa pandemia, não deixa de ser uma preocupação. Dados, a proteção da informação versus a otimização da utilização de dados dentro de um ambiente de um data lake, de um ambiente de analytics, os nossos colegas lá de dados, os CDOs e etc. Então, como é que a gente consegue ter tudo que o dado pode proporcionar de alavancagem de um novo negócio, de uma boa experiência para o cliente, de uma ótima jornada para uma ótima relação desse cliente nas nossas jornadas, mas ao mesmo tempo não abrindo mão da LGPD, não abrindo mão dos direitos das pessoas, não abusando do uso dessa informação de uma maneira que não seja interessante para o cliente. Né? Uma pessoa mais inteligente que eu uma vez falou que a maneira da gente ter mais clientes ou dobrar ou triplicar o número de clientes na companhia é começando a não perder os que a gente já tem. Muito bom. Então, quando a gente protege e cuida das informações deles, é fundamental. E não o último, eu vou citar três, mas falando um quarto, de toda a ponderação de gerenciamento de riscos, olhar a experiência em contrapartida. Não adianta a gente trancar o dono da casa para fora de casa e falar que a casa está segura. Então, a gente ter esse equilíbrio de proteção da informação, de saber onde o ambiente de cloud, de onde o dado transita, qual é a maturidade que ele tem e de como o nosso parceiro e nosso terceiro está trabalhando com a gente, versus a experiência desse cliente, né? Porque a inexperiência, ou melhor, a baixa experiência do cliente dentro de uma jornada digital na companhia é um risco cibernético. Né? O cliente não volta. Se ele tem dificuldade de adquirir um produto, ele vai para outro lugar. Simples assim. Então, Boa. eu citaria esses quatro como bons riscos ou preocupações, vamos olhar dessa forma. Né? Maravilha, Milagres. Eu queria trazer um aspecto aqui interessante. Quando a gente fala de gestão de terceiros, qual que é a abordagem tradicional que 80 ou 90% das empresas fazem? Você tem dois extremos aqui, que é o início e o final do processo. Então, você tem o due diligence, que é feito no início, e depois uma reavaliação no final do contrato, ou na renovação do contrato. E até alguns números interessantes aqui. 73% do esforço empenhado com due diligence e na revelação do terceiro ao final do ciclo. Ou seja, de todo o esforço que você faz para gerenciar o terceiro, 73% é feito numa extremidade e na outra, tá? Somado as duas. Depois, 27% desse esforço é feito no monitoramento contínuo, no ongoing. E aí tem algumas preocupações aqui. 83% dos líderes de compliance legal encontraram riscos depois do processo de due diligence e antes do processo de avaliação, ou seja, justamente aqui nesse meio vermelho. Desses 83%,
31% desses riscos resultaram em impactos materiais à organização, impactos relevantes à organização. E sim, 92% dos líderes de compliance legal também informaram que esses riscos não teriam sido identificados no processo de due diligence. O que esse slide diz para nós aqui? Que o esforço que eu estou gastando numa abordagem tradicional de gestão de terceiros não me está dando visibilidade de risco. A visibilidade você tem ali no meio, que é onde eu coloco menos esforço. E aí, obviamente, com isso você tem um elevado nível de risco e você tem um processo aqui que é simplesmente para cumprir com regulação. É o que você comentou atrás, né, Milagres? E, obviamente, também você tem restrição de time e orçamento. Isso faz parte da abordagem tradicional. Qual que é o ponto aqui? Quando a gente tem essa abordagem tradicional, a gente tem visto que o mercado ele tem ultimamente, né, a gente tem ouvido falar muito de incidentes que ocorreram em terceiros. E eu trouxe aqui só para ilustrar principais incidentes envolvendo terceiros. Vou dar uma passada rápida aqui, mas olha só, em 2013, a gente teve um primeiro incidente com a Target. Então, 41 milhões de contas de clientes vazaram, né? Cerca de 70 milhões de dados pessoais. Você teve aqui um prejuízo de 236 milhões. Então, olha só o impacto, e você teve o primeiro CEO despedido aqui, né, que, por conta do incidente na empresa. Depois de 2014, você teve da Home Depot, né, também vários dados passados. Eu vou passar de forma rápida, mas eu quero destacar alguns aqui. O da Equifax, talvez, em termos de prejuízo financeiro, tenha sido o maior. Você teve 1,38 bilhão de prejuízo financeiro por conta de 147 dados de milhões de consumidores que vazaram. Né? Você teve com hotéis Marriott, enfim, 6 principais incidentes envolvendo terceiro. Qual que é o ponto que eu quero destacar aqui? Quero chamar a atenção. A gente lembra o nome das empresas aqui que sofreram com este incidente. Mas, Milagre, se eu te perguntar aqui, talvez você saiba um ou outro, mas você lembra aqui quais são ou quais foram os terceiros envolvidos que causaram incidente em cada uma dessas empresas? Gostaria de lembrar todos, cara, vou ser bem honesto, mas eu tenho certeza que em alguns casos não eram terceiros do core business. Exatamente. Você lembra ali o caso da Target ou do Equifax, eu não me lembro, que foi uma empresa de ar-condicionado. Ou Da seja, Target, né? fica difícil a gente lembrar do terceiro, mas obviamente a empresa que sofreu o ataque, que teve a imagem prejudicada, que sofreu impacto financeiro, está em evidência aqui. Esse é o cuidado que a gente tem que ter e é o Perfeito. que tem causado risco nas abordagens tradicionais, né? E aí, a gente sugere uma abordagem um pouco mais proativa aqui, né? O que essa abordagem ela sugere? Que obviamente você tem assim o processo de análise no due diligence e você tem um processo de avaliação, mas o que você faz aqui em due diligence? Você foca nos principais riscos, altos e críticos, para não comprometer o negócio, Milagres, e também para dar aquela atração que você vem comentando, para não ser freio de mão. Então vai entrar um terceiro, eu preciso minimamente saber quais são os riscos. A partir daí, talvez esse seja o diferencial, você estabelece um processo de monitoramento contínuo aqui no ongoing. Coloca indicador, coloca métrica, vê a modificação do ambiente, estabelece controle. Se tiver um risco, de forma tempestiva, você mitiga o risco. E assim, quando chegar no processo de reavaliação, você não precisa ter um esforço, você já está fazendo isso de forma contínua. E aí você sai daquela abordagem tradicional onde você está preocupado com atender regulação e você entra num processo que você começa a ter diferencial competitivo, você começa a ter um monitoramento efetivo de risco. Obviamente, com tudo isso, você, em paralelo, também está atendendo a regulamentação, mas você está trazendo mais segurança e você está trazendo um aspecto diferenciado aqui para o seu negócio. Concorda, Milagres? Algum ponto aqui? Nenhum. Eu acho que aqui essa abordagem proativa ela é fundamental. De novo, pensar um pouquinho diferente para ter resultados diferentes. Fazer a mesma coisa esperando resultado diferente é um pouco de insanidade, né? Acho que o seu ponto é valioso e cabe adicionar, né? Não só na linha da avaliação, reforço, acho que na linha da co-construção. Eu acho que aqui avaliar é parte inicial da jogada, mas co-construir vai de fato permitir uma aceleração daquele parceiro que vai, no final do dia, ajudar o seu negócio. Então, vale refletir de como a gente faz isso também. Sabe que acho que a segunda ou terceira vez que você fala disso, Milagres, é muito importante, é bom ponto. A gente tem que ter uma quebra de paradigma com o terceiro, no relacionamento com o terceiro, de ser aquele negócio de, cara, tem a cláusula no contrato, se você não obedecer ou não cumprir, eu vou te multar.
e ter essa relação adversarial. O que a gente está sugerindo aqui é que você tenha obviamente ainda um relacionamento de negócio, mas que seja um relacionamento colaborativo, de forma que ele entenda que se tiver um risco no ambiente dele, vai prejudicar o meio ambiente. E de que forma que a gente pode colaborar um com o outro para elevar o nível de maturidade de ambos, né? Acho que esse é o ponto, né, Milagres? Esse é o ponto, porque pensa comigo, beleza, posso ter as cláusulas, a gente faz a gestão de terceiras cláusulas jurídicas, isso é uma coisa que é parte do jogo, mas não pode se limitar a isso, né? No que adianta no final do dia, até você citou um pouco antes e citou bem, nós não vamos lembrar o parceiro que sofreu eventualmente um impacto, seja ele de disponibilidade, uma falha de integridade ou confidencialidade da informação. Você não vai lembrar o nome do parceiro, você vai lembrar a brand principal. Exato. O cliente afetado na ponta é o seu cliente, está olhando para a sua marca com confiança e não a marca do parceiro. Então, por trás ali nos bastidores do ecossistema, quem tem que zelar é a gente. Só que no final do dia, zelar não quer dizer na linha da relação que a gente fala, o pai mandou, o filhinho cumpre. Acho que tem que ter uma relação de parceria mútua, né? O terceiro vai ganhar com isso. Acho que o parceiro também tem que ter esse nível de consciência, né? De que ele ganha quando você encara um desafio de uma empresa que já é regulada, ou uma empresa que já tem uma maturidade maior. Ele ganha. Ele vai ter o desafio, sim, de ter que fazer, às vezes, um investimento adicional, que no final do dia vai permitir ele trabalhar com outras empresas do mesmo porte, globais, talvez. Exatamente. Né? Exatamente. Então, você citou, por exemplo, os dados de saúde. Poxa, no Brasil a gente tem uma regulação menos rígida que nos Estados Unidos, por exemplo, mas isso quer dizer, então, que a gente possa abrir mão da proteção da informação de saúde porque a gente é menos regulado? Claro que não, a gente não precisa ter essa relação de punição. Só quando eu tenho risco de punição eu vou atender. Na verdade, pior do que isso é você ter o cliente ir embora, né? O cliente Exato. reclamando, é você ter ele numa jornada bastante infeliz com a gente. No final do dia, qual é o propósito da gente estar aqui? Ter um mundo melhor, ajudar esse cliente a ter uma boa relação conosco e com o universo do qual ele vive, e o ecossistema de terceiros é fundamental. Então, essa relação de punição, na minha opinião, é antiquada. Em 2022 para frente, pensar como parceria, acho que vai ser fundamental para a nossa evolução. Muito bom, Milagres. Milagres, temos algumas questões aqui que chegaram do público. Deixa eu pegar aqui. A primeira que veio, Milagres, na estrutura corporativa, quem deveria ser responsável pela visão do risco do terceiro? É auditoria, segurança da informação, é cyber, é compliance? Como que você enxerga isso? Engraçada essa pergunta, né? Quem deveria ser responsável? Todos nós que contratamos o parceiro. É quase que, então, eu vou comprar um carro e a responsabilidade da segurança do carro é do meu mecânico. Uhum. E o dia que você parar na escatrada, você faz o quê, né? Então, assim, na verdade, quem é responsável é o contratante. Sempre. De novo, né? Mas, poxa, será que ele domina todos os temas de proteção digital daquele parceiro? Não, por isso que tem as áreas de apoio, como riscos cibernéticos, tal. Mas eu tendo a dizer que esse nível de consciência tem que estar na contratação, né? Você não pode terceirizar a responsabilidade sobre um terceiro do seu ecossistema de produto ou negócio, mesmo dentro de uma empresa que tenha um produto só. Uhum. Né? Então, sim, a responsabilidade é integral, ela é do contratante, mas dada a expertise necessária para a gente ter um conforto maior nessa relação, claro, você tem áreas de apoio como a área de cyber, eventualmente uma terceira linha de defesa para poder te ajudar no teste de controle, e assim, e segurança cibernética, que está ali para olhar um pouco para os aspectos gerais, principalmente da proteção tecnológica, o DPO, que vai te ajudar bastante numa jornada de dados e privacidade. Eu acho que esse grupo especialista está ali para contribuir com o contratante, contribuir para o negócio ser mais sólido. Mas a responsabilidade tem que ser do contratante nesse início. A gente não pode tirar isso na responsabilidade do risco, a responsabilidade do contrato, isso não pode sair da mão do contratante. Muito Na bom. minha opinião. Isso é um desafio legal de engajar todo esse time que você comentou, né, Milagres, para que de Sim. fato eles entendam a importância. Claro que no final do dia sempre vai ter o accountable, né? Mas ele só vai funcionar quando você consegue engajar o time. Exato. Show de bola. Milagres, uma outra questão aqui. Como assegurar que as estratégias de negócio considerem os riscos do seu ecossistema e que o board tenha essa visibilidade? Excelente pergunta. Vamos pensar no risco cibernético, na segurança cibernética, na segurança da informação como um negócio. Se a gente pensar nele como um negócio,
Hoje o produto que nossos colegas todos estão vendendo é um produto de valor do qual você compraria se você sentasse no board? Aí é importante a gente perceber o que um board, o que o grupo de executivos está pensando. Claro, cada empresa tem seu lado cultural, pesa bastante, mas, de uma forma geral, pensem, a gente está pensando em dobrar o número de clientes, a gente está pensando em aumentar a receita, a gente está pensando em reforçar a marca, a gente quer ter a marca mais valiosa do país, a gente está pensando em ter a melhor empresa para se trabalhar, a gente está pensando num colaborador feliz. E onde é que entra o aspecto digital? Em tudo isso, toda essa jornada. Quer ver um colaborador insatisfeito trabalhando com um equipamento de baixa qualidade que não permite ele performar? Isso é digital. Né? Então, como é que a gente consegue sentar numa mesa de qualquer executivo, de um conselho de administração, independente de empresas tradicionais, centenárias ou startups ou scale-ups, e vender o nosso produto, o produto segurança cibernética? Se a gente olhar para o nosso produto e a gente está ali ainda sentando num board executivo falando de SQL Injection, por exemplo, acho que a gente tem uma oportunidade na nossa narrativa. Não que o tema não seja importante, não é esse o ponto, mas o cara tá ali com uma preocupação que é, por exemplo, cara, como é que tá a nota do nosso app? A jornada do nosso cliente tá boa? Se a gente falar para ele que a jornada não tá boa porque, infelizmente, nossa indisponibilidade na jornada tá muito alta, é quase que como toda vez que o cliente vem na nossa loja a porta tá fechada, acho que a tradução ficou mais fácil do que eu dizer que eu tenho um erro 500, que eventualmente pode ser um SQL injection, que eventualmente pode levar um vazamento de dados. Complica, né? Então eu acho que aqui a gente também, essa manobra de poder entender que o lado técnico, tudo que nós conhecemos é extremamente valioso, mas compreender que não é na mesa do executivo o quanto a gente está realmente ponderando que o nosso produto é de valor, desde a nossa fala até a nossa apresentação e contemplando todo o lado administrativo de uma empresa. Né? Eu acho que enquanto a gente ainda força a nossa linguagem, isso de maneira geral, tá, pessoal? Mas uma linguagem muito técnica, a segurança cibernética ainda vai ser visto como um custo, eventualmente, em algumas empresas, ou como um investimento secundário, quando ele é um investimento primário no que tange o aspecto de transformação digital, e qualquer empresa que está pensando em alavancar o seu business usando o aspecto digital, o risco cibernético tem que estar na mesa de discussão para que você não tenha um carro sem freio que na primeira curva vai parar no muro e todo aquele sucesso pleiteado em um business plan acaba se tornando um fracasso enorme porque a gente não considera aspectos básicos e bem feitos de uma estrutura robusta para sustentar um número de clientes milhões de clientes adicionais, uma receita milionária, eventualmente IPO. Olha que legal. Né? Então, hoje é importante a gente considerar aspectos como esse, básicos, mas do nosso lado, como fala de cyber, uma tradução também, ou uma narrativa associada ao público, a um conselho, a um board executivo, e aí cada cultura, mas no final do dia, se a gente ainda força a nossa forma de falar, achando que o mundo tem que entender, fatalmente a gente vai ficar fora da mesa de decisão. Muito bom. Tô entendendo então, Milagre, que no final do dia você precisa, obviamente, do time técnico, né? É extremamente essencial, mas não é esse time técnico que vai levar a mensagem para o board. É o executivo de segurança que conhece de segurança, mas também conhece muito do negócio e ele vai saber traduzir aquela questão técnica num risco para o negócio e numa linguagem, obviamente, que seja acessível àquele executivo que está no board, certo? Perfeito, né? E de novo, né? Uma linguagem lúdica, né? Uma linguagem aí eu acho que o simples bem feito, não é o básico, uma linguagem simples. Eu acho que já foi o tempo de uma linguagem rebuscada mostrar que a gente é mais capaz. Na verdade, o simples é mostrar que a gente é extremamente capaz de sentar numa mesa de negócio e olhar um business plan e entender. Cara, na boa, eu consigo, consigo contribuir com o DRE de uma empresa. Eu consigo contribuir fortemente com indicadores que mostrem que o sucesso da nossa empresa tem uma tendência positiva porque a nossa maturidade cibernética é boa. Logo, fatalmente, a gente vai ter bons clientes na nossa companhia. E quando eu falo bons clientes, significa clientes que não tragam fraudes para dentro da empresa, fraudes digitais, né? Que a gente não tenha problemas regulatórios, mesmo com LGPD ou de outros reguladores, como o Bacen, SUSEP, a ANS, entre outros, que a gente possa atender o nosso cliente de forma muito boa, com ecossistema de terceiros, com ecossistema on-premises, com ecossistema em cloud. Não é este o ponto. Mas como é que a gente, como cyber, pode contribuir para o DRE de uma companhia, como é que a gente pode contribuir para uma decisão de um business plan? De novo, não é... A gente tem muito hábito de mitigar riscos, né? O verbo mitigar é muito forte. Por que a gente não passa a gerenciar os riscos para viabilizar bons negócios, boas relações? Quando a gente passa a gerenciar riscos,
a gente fica menos cavaleiro do apocalipse e mais businessmen. E eu acho que aqui está uma oportunidade muito legal para todo o universo de cyber poder contribuir bastante. Muito bom, Milagres. Última pergunta que veio aqui, Milagres. Como eu transformo a relação com os terceiros para que eles entendam que fazem parte do negócio e que a cooperação para visibilidade e mitigação dos riscos é importante para ambos os lados? Em geral, né, pelo menos aqui que eu tenho percebido, tal, do lado do terceiro existe um bom empreendedor. E um bom empreendedor, ele entende que ele precisa dar alguns passos fora do quadradinho para poder alavancar o seu negócio no longo prazo. Porque quem olha muito de curto prazo tem um risco muito elevado, acho que não é esse tipo de parceria que, pelo menos, a gente procura. Quando você olha para o longo prazo e você observa que um cliente pode te trazer um know-how diferenciado para você alavancar o seu próprio negócio, por que o empreendedor recusaria isso? Qual é a razão dele falar assim, poxa, eu vou ter uma relação com a Porto ou com qualquer outra empresa, onde ali eles vão me trazer um grau de maturidade maior, porque eles me exigem mais. E não é que eu exijo contratualmente, a gente exige no sentido de escala, de maturidade, para a gente ter uma boa relação. E aí, quando eu sento na mesa para a gente poder discutir, por exemplo, pô, cara, me faz uma avaliação de maturidade, tem 3 opções de empresa que você pode contratar, e quando vier o resultado, não vou te punir. A gente constrói junto, eu te falo que é prioridade, porque eu já passei por essa jornada em algum momento, né? Dada a experiência que a gente tem. E você consegue ajudar o cara a subir até a valorização da própria empresa. Uma empresa mais segura, ela é mais valorizada, concorda? Até para você poder ofertar um eventual trânsito de dados através dela, seja uma startup ou não. E é muito interessante quando você senta com o empreendedor, porque o empreendedor, um bom empresário, ele captura essa oportunidade. Ele, de novo, como qualquer executivo, ele está focado no quê? Clientes, resultado, qualidade, uma boa jornada. Logo, cara, aquela empresa tem uma galera que manja de cyber, meu, e aqui eu também tenho, mas acho que essa troca com uma empresa mais madura vai permitir a gente acelerar e subir a valorização da nossa empresa. Uma empresa segura significa uma empresa de que olha no mais longo prazo. A gente não está numa sprint de 100 metros, então se ela vê no longo prazo, ela vai aceitar essa parceria. Se ela é muito fechada, eu já faço, eu tenho as minhas certificações, eu já sou bom pra caramba, ele sabe que o mundo está mudando muito rápido. Eu acho que nesse caso é legal a gente olhar para o terceiro que tem tudo com muita atenção. Pode ter criado uma zona de conforto do qual pode nos trazer um risco maior. Então, às vezes, um cara com a baixa maturidade inicial, mas com uma prospecção ou com uma tendência de uma maturidade maior na relação de parceria, é mais interessante do que quem já tem cheio de certificações e acha que não precisa mais evoluir. Eu vou te falar que, até honestamente, esse cara me preocupa mais, porque pensa comigo, olha como tudo está transformando rápido. Não precisamos evoluir, a gente tem que evoluir a cada hora. Concordo. E tomar bastante cuidado com tudo. Então, é assim que eu tenho visto. E, resultados muito interessantes, viu, cara? É engraçado quando você senta na mesa como parceiro, ao invés na mesa do que o cara que vai te obrigar ou vai te punir. A conversa muda totalmente. Isso eu posso garantir. Tentem fazer essa experiência e qualquer hora me chamem aí e me contem como foi. Muito bom, Milagres. Concordo com tudo, cara. Milagres, mais nenhuma questão aqui. Eu queria, em benefício do tempo, eu sei que você está com a agenda bastante corrida. Vou agradecer novamente por 2 vezes ter topado participar aqui com a gente. A primeira é que tivemos um problema com a internet e agora que a gente está gravando e vai distribuir esse conteúdo de extrema relevância. Agradecer, Milagres, pela sua participação, pelas contribuições, por compartilhar um pouquinho da sua experiência, dos cases. Sempre um prazer, um privilégio aí poder estar participando desses eventos contigo. Alguma consideração final, Milagres? Só agradecer, muito obrigado mesmo aí pela oportunidade. Espero que de alguma maneira a gente possa ter contribuído aí para os colegas que estão nos assistindo. Valeu mesmo, até a próxima. Agradeço. Obrigado, pessoal. Meus contatos aqui, caso queiram conversar, e a gente vai disponibilizar esse material para vocês. Grande abraço. Obrigado, Milagres. Tchau, tchau.